Oi gente, meu nome é Kaique David. Hoje nosso grupo vai falar sobre a violência doméstica em tempos de pandemia. O grupo é composto por mim, Kaique David, a Débora, Daniel William, Larissa e Ana Carla. É um tema bastante discutido e é um dos temas mais importantes também que vem acontecendo hoje em dia em tempo de pandemia. O isolamento social coloca as mulheres em uma situação de maior vulnerabilidade diante da violência doméstica, do estupro e do feminicídio. Os primeiros dados divulgados sugerem um crescimento da violência doméstica durante o isolamento social de mais de 50%. As mulheres são a maioria entre as profissionais de saúde, a primeira linha de resposta à pandemia e, portanto, mais exposta à contaminação do vírus da Covid-19. Do maior volume de denúncias, o aumento da violência doméstica escapa das estatísticas dos órgãos de segurança pública. A razão é que, isolada do convívio social, a vítima fica refém do agressor e impedida de fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Olá, meu nome é Débora e eu vim falar sobre o aumento da violência doméstica em tempos de pandemia. Nesse momento de quarentena, as famílias passam o dia todo no mesmo ambiente, com uma convivência forçada, o que causa muitas tensões dentro de casa. E com isso, a fuga das situações de violência torna-se ainda mais difícil por conta das restrições de serviço e de movimentação. E pela diminuição de renda e pela convivência diária com o agressor. Então, com esses fatores, fica mais difícil para a mulher conseguir fugir, dessas situações de agressão. Bom, a violência doméstica no Brasil, ela sempre foi um assunto que esteve muito em alta, né? Inclusive nos últimos anos, até pela ascensão rápida e eficiente das redes sociais, a gente consegue ter informações e conhecimento para ter uma percepção do que é o assunto melhor, né? As redes sociais abriu essas portas para a gente conseguir ter uma noção do que é esse assunto, né? E esse ano de 2020, tragicamente, a violência doméstica elevou incomensuravelmente os números, né? E a gente, falando sobre isso, a gente consegue ter uma noção das coisas que acontecem. Só para a gente pegar alguns dados, né? Até, por exemplo, março de 2020, comparado com 2019, houve um aumento de 17,9% nos casos de violência doméstica, né? Isso relativamente está ligado ao isolamento social, né? As pessoas conviverem 24 horas por dia umas com as outras, né? E acaba que as pessoas desenvolvem coisas ruins nesse fato de isolamento, da pessoa não conseguir ter a liberdade, da pessoa não conseguir fazer o que ela quer. E não que isso seja uma justificativa, mas o isolamento ele causa impactos negativos psicologicamente nas pessoas. E isso pode ser um dos motivos que impacta, né, a situação das violências domésticas terem aumentado tanto, né? Se você for pegar os dados de abril, houve um aumento de 37,6% comparado com o ano de 2019, ou seja, um aumento drástico. Ou seja, você percebe que dentro desse caso de pandemia, houve sim um fator do isolamento social, entendeu? E aí, isso tudo acaba sendo prejudicial socialmente para todo mundo, entendeu? Principalmente para as pessoas que vivem com isso, né? E é sempre bom a gente estar falando para a gente ter uma ideia do que é o assunto e não deixar isso calado, né? As pessoas não morrerem sem ter uma noção das coisas, do que pode ser feito, de como Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento no feminicídio em 22% durante a pandemia e houve uma baixa no registro de ocorrências nessa mesma categoria, tanto de violência doméstica quanto de todos os outros tipos de agressões. Em virtude de que as mulheres elas estão confinadas dentro de casa com seus companheiros e por esse motivo elas não conseguem prestar denúncia, representar contra o acusado. Elas estão vivendo em verdadeiro cárcere privado, o que torna praticamente impossível a efetuação de uma denúncia, mesmo havendo canais telefônicos e e-mails de acesso pela internet. Ainda assim, as mulheres têm dificuldade de registrar uma ocorrência contra os seus companheiros e continuam sofrendo violência doméstica gravíssima e que muitas vezes tem como consequência a morte. Na tentativa de amenizar, foi criada a Lei 14.022 de 2020, que diz o seguinte, que todos os prazos processuais
não serão suspensos em caso de violência doméstica, agressão contra criança, idoso e demais. Desta forma, o judiciário, a justiça busca da celeridade processual nos casos de violência doméstica para que assim se evite ainda mais mortes e o aumento ainda maior dos casos de feminicídio no país durante a pandemia.